A paz de Cristo, que excede todo entendimento, um bom final de tarde e uma belíssima começo de noite para todos vocês. Que Deus possa continuar abençoando as vossas vidas. Eu venho aqui nessa tarde abençoada dar uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Estava aqui meditando um pouco na palavra de Deus com o nosso querido amigo, auxiliar de trabalho, irmão Fernando, nas atividades da igreja aqui, na manutenção, e estudando um pouco a palavra, veio ao meu coração de fazer esse live com os irmãos para trazer uma palavra, ler um texto da palavra de Deus para o coração de todos vocês. Desde já eu desejo que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida de uma forma decalcada, transbordante, e que Deus continue abençoando as vossas vidas, tua família, tua casa, e que Deus venha abrir as janelas do céu e dispensar uma bênção tal segundo a vossa necessidade. O Senhor é bom, é uma fortaleza, é um socorro bem presente na angústia, e com certeza Deus está trabalhando em uma velocidade para nos abençoar de uma forma extraordinária, tendo em vista que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então quem crê não se apressa, porque Ele tem cuidado de vós, não é? Então, com certeza, nessa tarde, Deus vai falar contigo agora, no texto que eu vou citar, na epístola de Paulo aos Filipenses. Se você puder abrir a sua Bíblia e acompanhar conosco esse texto da palavra de Deus, Filipenses, capítulo de número 2, o versículo de número 5 por diante. Eu quero como base o versículo 8. Mas tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou-se, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante de homens, reconhecendo em figura de homem humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. E pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Então, vai aí para a tua meditação estes versículos da epístola de Paulo aos Filipenses. Paulo vai orientar a igreja que está em Filipe, concernente o exemplo de Cristo como humildade, o exemplo de Cristo como servo, o exemplo de Cristo a não ter usurpação ser igual a Deus, tendo em vista que Ele era Deus, mas sendo Deus, ele se despoja da sua forma de Deus, não é? E por usurpação, de não ter usurpação de ser igual a Deus, ele vai se esvaziar, assumindo a forma de servo e assumindo a forma de homem. O versículo 8, que é como base nessa tarde para você: a si mesmo se humilhou e tornando-se obediente até a morte de cruz. A primeira verdade nesse versículo é que nós estamos falando aqui de humilhação. Ser humilde, não humilhação tendo em vista de alguém chegar e humilhar, mas ser humilde. E nós temos que pedir a Deus esta graça de tentar ser humilde, ser cedo para ouvir e tardio para falar, ouvir mais e falar pouco, ouvir a correção e colocar em prática, sem contra-atacar, sem maldizer, porque toda reação tem uma ação, e geralmente as pessoas não gostam de ser contrariadas, e muitas vezes quando somos contrariados,
mexe com o velho Adão, e o velho Adão se manifesta a carne, que é o porfia, a ira, a contenda, a lascívia, o adultério, a mentira, o roubo, a dissensão, as guerras. Mas você vai ver que aqui está a humilhação de Jesus Cristo e o exemplo de servir como servo. E no capítulo 2, o versículo 8, está falando sobre a fidelidade de Jesus, como se humilhou a si mesmo, porque não tem ninguém acima dele para humilhar. Ele se humilhou a si mesmo, tomando a forma de servo, de homem, para ser conduzido até o Calvário, até o sacrifício, até a cruz do Calvário. Então eu vejo umas verdades dentro do texto em apreço que lemos, é que, tendo em vista que a morte de Cristo foi determinada na eternidade. Se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 13, o versículo 10, o versículo 8 vai dizer da seguinte forma: e adoraram todos os que habitam sobre a terra, e esses cujos os nomes não estão escritos da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então isso aqui, esse versículo 8 da epístola de Paulo aos Filipenses, ele fala abrangendo a obediência de Cristo a ser entregue à morte para a remissão de pecados, para dar ao homem uma chance de ter uma perspectiva, de ter uma aliança com Deus que foi quebrada no princípio da queda do homem. Mas você vai ver que foi profetizado desde a eternidade. E interessante que o versículo 9 e 10 do capítulo 13 de Apocalipse, o livro da revelação escatológica: se alguém tem ouvido, que ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém mata a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então você vai ver que a crucificação de Cristo já foi algo profetizado desde a fundação do mundo. Quando eu leio esse versículo 8 do capítulo 2 de Filipenses, eu vejo também que a morte de Cristo, a morte na cruz, a morte de Cristo foi extremamente dolorosa. Se a gente for para Isaías 53, a gente vai ler ele dizendo: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, e não tinha parecer nem formosura, e olhando-nos para ele, não víamos nele beleza para o desejar, e era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, e como um de quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado, e não víamos nele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si, veja o que é que o versículo 4 vai dizer: verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nos reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Então veja que o sacrifício calvárico de Cristo na cruz foi dolorosa, tendo em vista que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, ante a si mesmo, se esvaziando-se para um sofrimento doloroso. E se você ler esse capítulo todo, você vai ver a exaltação do amor fraternal e a humildade, e você vai ver que Paulo orienta acerca do amor fraternal e a humildade. Mas aí Paulo não vai dar um exemplo de si. Paulo não vai dar um exemplo de amor fraternal dele
e de si como humildade. Mas o versículo 1 ao versículo 4, você vai ver essa exortação de Paulo. Mas lá no versículo 5 ao versículo número 11, você vai ver que ele toma como exemplo de humildade, de obediência a Cristo, porque a mensagem de Paulo era uma mensagem cristocêntrica. Se você ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver que Paulo, ele vai orientar a igreja de Coríntios dizendo: eu não vou a vós com palavras de sabedoria humana, mas em demonstração de poder, não é? E Paulo vai dizer para a igreja que a mensagem que eu prego é a mensagem da cruz. Paulo, quando vai abranger Tessalônica e outras cidades circunvizinhas, ele vai pregando todos os dias as mesmas mensagens, e há multidões de pessoas vão ouvir Paulo pregar acerca de Cristo. A base da pregação do pregador, do obreiro, do levita tem que ser cristocêntrica, tendo em vista que se a nossa mensagem ela for abrangente a uma mensagem cristocêntrica, os nossos cultos serão melhores, as adorações serão mais vivas, porque Paulo ele vai orientar a igreja de Roma, no capítulo 12, versículo de número 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão do Senhor Jesus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, com razão. Então, Jesus é o maior exemplo de obediência, de submissão e de amor ao próximo, amor e de humildade. Aí então, eu venho nesse live falar com os irmãos que evangelho estamos vivendo, que tipo de evangelhos estamos pregando. É o evangelho que Cristo deixou? É o evangelho que Cristo ensinou? Onde as pessoas são prepotentes, orgulhosas, soberba, individualistas, são pessoas desumanas, aonde pensam em si, aonde olham para si e o resto tanto fez, aonde a Bíblia ela me constrange, ela me coloca na parede, ela pega na beca, como na linguagem pejorativa, irmão Fernando, ela pega na beca do ser humano para dizer que o ser humano ele tem que não ter usurpação em si da soberba e se despojar, se esvaziar, para se encher de humildade, para se encher de servidão, para se encher de amor, porque Jesus ele se despojou, se esvaziou, tomando a forma de servo, tomando a forma de humano, para passar um período doloroso para eu ter soberba na vida, um período doloroso de Cristo para eu ser prepotente. O que Jesus sofreu na cruz, no caminho do Gólgota, foi para eu achar que sou melhor do que alguém e que meus caprichos são mais importantes do que alguém? Não, a Bíblia não nos ensina desta forma. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender com a palavra, precisamos aprender com o que a Bíblia diz e vivermos o evangelho cristocêntrico, não é? As mensagens que possa impactar a nossa vida. Então você vai ver que nesse período doloroso existe uma referência em Levítico capítulo 1, versículo 12. Depois, veja o que é que vai dizer: depois a partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça, e o seu rebanho, o seu sacerdote, os porá em ordem sobre a linha que está no fogo sobre o altar. Se faz necessário partir, se faz necessário fazer pedaço, e se faz necessário machucar a sua cabeça, mas ele colocará o povo na linha, entre linhas. Então, meus irmãos, para concluir essa reflexão esta tarde,
nesse capítulo 2 do Filipenses e o versículo 8, eu vejo também que a morte de cruz, além dela ser dolorosa, ela foi vergonhosa. Vamos para Salmos 69, verso 19. Veja o que a Bíblia vai dizer aqui, para nós: bem conheceis a minha afronta e a minha vergonha e a minha confusão, diante de ti estão todos os meus adversários. Então a cruz foi vergonhosa. A cruz foi uma profecia desde a eternidade, da fundação dos séculos. A cruz, irmão Fernando, foi dolorosa e a cruz foi vergonhosa. Por quê? Porque o sacrifício calvárico, aquele sacrifício, aquela punição de Jesus, era para malfeitores, para homens abomináveis, para homens que não podiam viver diante da sociedade. Mas ele tomou sobre si todas as nossas culpas, pecados e delitos. Pedro vai dizer que pelos pecados presentes, passados, presentes e futuros. E para concluir, a Bíblia vai dizer dentro deste capítulo que a cruz, a morte de Jesus, foi voluntário. Jesus precisa nesses dias do tic-tac do relógio do arrebatamento de pessoas voluntárias, pessoas que se doem pelo próximo, pela família, pela igreja, pelas atividades da igreja. A Bíblia diz que por causa da iniquidade o amor de muitos esfriarão, e o amor realmente tem se esfriado. As pessoas estão vendo alguém morrendo, caindo no poço, e ainda empurra, e ainda enterra, e ainda bota concreto de cimento para a pessoa se acabar. E eu pergunto: que evangelho é este, irmãos, que estamos vivendo? O sacrifício de Jesus foi um sacrifício voluntário, e nós vamos ver uma referência aqui no capítulo de número 10 do livro do Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 10, versículo 17 e 18. Veja o que é que vai dizer aqui de uma forma abrangente: por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para tornar e tomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo dou, e tenho poder para dar e poder para tornar tomá-la. Esse é o mandamento que eu recebi do meu Pai. Foi voluntário. Ninguém obrigou Jesus a ir à cruz. Jesus disse: eu tenho o poder de dar a minha vida, mas também eu tenho o poder de tomá-la. Vamos cuidar desse exemplo, vamos viver este exemplo. Dê a sua vida por alguém, dê a sua vida, dedique sua vida para alguém. É tempo de amarmos, de abraçarmos, porque o tempo está próximo. Não deixe para dizer que ama alguém depois de morrer, que alguém morreu. Não deixe de abraçar alguém depois que alguém morreu. Não, é tempo de sermos voluntários. Vamos seguir o exemplo de Jesus. Se a gente for ouvir o exemplo dos homens, os homens são pecadores, são falhos, mas siga o exemplo. Paulo está exortando a igreja de Filipe, do versículo 1 a 4, mas do versículo 5 a 11 ele vai dar referência como Cristo. E para concluirmos, além da morte na cruz de Cristo, foi determinado em Apocalipse 13:8, foi extremamente dolorosa em Isaías 53:4 e Números 1 e 12, como também foi vergonhosa em Salmos 69 e 19, e foi voluntário em João capítulo 10, versículo 17 e 18. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi incompleto, foi um completo, abandono. Se a gente ver em Mateus capítulo de número 27, já estou concluindo aqui, porque temos atividade hoje na igreja, na outra congregação, e precisamos agilizar aqui. Mas veja o que é que diz aqui em Mateus capítulo 27, versículo 46. Acompanhe comigo, irmãos, que é Bíblia. Não é essa linguajar de neopentecostal pra manto, não sei o que. Não, veja o que é que vai dizer aqui. A cruz de Cristo, a morte de Cristo, foi um completo abandono. Por quê? Porque sobre si estavam nossas culpas, e perto da hora nona
exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então todos os que estavam ouvindo ali naquele momento, irmão Fernando, pensou que ele estava chamando Eli, ou Elias. Ele chama por Eli. Vamos ver se Eli ou Elias ou qualquer um vem tirar ele daqui. Mas ele estava dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele estava dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Foi um abandono. Às vezes a gente não suporta ser abandonado, às vezes a gente não suporta estar só, mas tem momentos que Deus nos deixa só, para tratar o nosso caráter, porque o homem gosta de aplausos, o homem gosta de ser levado aos outdoors, e esquece que a Bíblia diz que eu diminua e que ele cresça. A morte de Cristo, irmão, a morte de Cristo foi uma morte que nos trouxe para Deus. 1 Pedro, é o último versículo que vamos ler agora. Vamos para cá, vamos ver aqui o que é que a Bíblia diz aqui em 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo 18. Veja o que é que diz aqui: a morte de Cristo nos trouxe para Deus. Olha o que é que diz, 3:18: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, ou melhor dizendo, permita-me, o justo pelos injustos, para salvar-nos a Deus, e mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. A morte de cruz foi vicárico também. Veja o que é que diz no capítulo de 1 Pedro 3:18, está dizendo que a morte de Cristo foi vicárico e também foi para nos trazer a Deus. Então, meus irmãos, fica essa palavra para o coração da gente, para nós. Compartilhe esse vídeo aí. É um vídeo que não tem muita pessoa compartilhando, nem curtindo, nem mandando muito coração. Por quê? Porque é uma mensagem que vai de encontro a nossos caprichos e a nossa vontade, não é? Ele não teve usurpação ser igual a Deus, se desposou, né? E se igualou ao homem, irmão, tendo a forma de servo. Vai servir primeiro para ser servido, vai amar para ser amado, vai perdoar para ser perdoado. Pede a Deus humildade, pede a Deus submissão, deixa de orgulho, de soberba, de prepotência. Não cumpreis a obra da carne, lascívia, adultério, fornicação, guerra, iras, contendas, porfias. Jesus está às portas e é tempo de preparação. É tempo de buscarmos a Deus com essência. É tempo de botarmos a oração como prioridade, não como tempo que sobra, não como tempo que acha que tem que ser. Eu percebo pessoas dentro da igreja, irmão Fernando, que entra na igreja, dobra o joelho, não dá 30 segundos, se levanta. Isso, uma pessoa dessa não tem compromisso com a verdade, com a palavra. Vá buscar a Deus, meu irmão. Você pregador, você cantor, você pastor, você quem for que estiver me ouvindo, tome como exemplo o testemunho que Paulo fala de Jesus Cristo, como servo e como humilde, e como obediência. Obedeça os seus superiores. As pessoas hoje em dia estão fazendo racha, pega, abre um ministério aqui, abre um ministério ali, porque não consegue ser subordinado a alguém. E essas pessoas que não conseguem ser subordinado a alguém, querem ser autoridades para subordinar algumas pessoas. Por isso que existem guerras e porfias. Existe muita dissensão entre os irmãos. Importa que o evangelho seja propagado, que abra em cada esquina uma igreja, mas que pregue uma mensagem cristocêntrica. Vamos acabar de oba-oba, vamos acabar de tanta inovação. Jesus Cristo, quando permeou a terra, ele pregou um evangelho simples, um evangelho sem mácula, um evangelho sem venda, um evangelho de graça. Jesus disse: quem tem fome vem a mim, coma; quem tem sede vem a mim, beba. E é de graça, de graça. A mulher do tanque de Jacó disse: eu quero, mas o poço é fundo. Jesus disse: se tu soubesse quem te fala de beber, este lhe te daria uma água que tu beberia e não teria mais sede, porque a água que Jacó abriu aí do poço dá sede. Nessa tarde receba aí, meus irmãos, nessa tarde receba esta palavra. Receba essa palavra como uma palavra de conserto para nós, uma palavra em que nós estamos louvando a Deus de uma forma muito abençoada, não é? E nós estamos aqui
para servir a Deus com alegria, mas que nós possamos, de uma forma, ao nome do Senhor, não sermos prepotentes, orgulhosos, não sermos ambiciosos pelo dinheiro, pela fama, humilhar o próximo. Se você não entende os mistérios de Deus, não toque. Se você não entende a forma que Deus usa alguém, não toque, não fala. Vai buscar. Essas pessoas que criticam, que fazem essas coisas, são pessoas que não têm compromisso nem altar com Deus. Então vai aí esta palavra, que eu estava aqui com o nosso amigo Fernando, ele aqui, manda a paz do Senhor, irmão Fernando, para o povo. Paz do Senhor. Né? Terminamos aqui os trabalhos aqui, o servo de Deus, Deus usou aqui para fazer umas manutenções aqui na igreja, e eu quero mandar a paz do Senhor para todos vocês. Eu vou fazer uma oração por vocês, tá bom? Evangelista Rogério, Deus te abençoe. Cardoso, Deus te abençoe. Deus possa te abençoar. Maria Fátima, Janailton, Deus te abençoe também. Francisco das Chagas, Deus te abençoe. Aparecida, Faustino, Tiago, presbítero da igreja, Ana Cláudia, Adriele Santos, Michel Pereira, Graça e Paz. Deus abençoe a vida do meu querido, Deus te abençoe, amém, meu filho. Jonathan, Joelma, Ricardo Vitor, né? Deus possa abençoar a tua vida. Rose, Leonardo Marques, pregador, Deus te abençoe. Júnior Dutra, Daiane, Josuelison, Deus te abençoe. Jolués, Deus te abençoe, meu filho, um forte abraço. Anderson Silva, Deus te abençoe, um forte abraço. Silvânia, Cristiane Mandu, minha ovelha ali da Rua da Alegria. Tua vida, eu estou recebendo uma ligação do pastor Júnior Marinho, de Rio Grande do Norte, que está vindo aqui. Vanessa, Deus te abençoe. Márcia Ferreira, Aninha, Deus te abençoe. Marcelo Silva, Deus te abençoe. Se eu não me engano, Marcelo Silva é de Brasília, não estou lembrado bem. Vanessa, glória, Deus abençoe, que te capacite cada vez mais. Palavra do nosso Deus no canal de bênção. Laís Dantas, pastor Inaldo Andrade, Pai do Senhor, pastor, Deus te abençoe. Davi Silva, Marcelo, Deus te abençoe. Vamos orar. Amém, meu filho, saudade do Senhor também. Vamos orar, irmão Fernando. Querido Deus, Pai de amor e de bondade, em tua presença, queremos te agradecer neste fim de tarde, começo de noite, por esta palavra que tu nos colocaste em nossos corações. Abençoe o irmão Fernando, que aqui conosco está. Dê vitória a cada um que eu citei o nome. Abra as portas, ajude e nos ensina a tua palavra a pregarmos uma mensagem cristocêntrica. Deus, que seja mensagem temperada e que haja um impacto no coração de quem ouvir. Pai eterno, eu abençoo todas as famílias da terra, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe vocês, um forte abraço, em nome de Jesus.